Bom dia, bem-vindo a mais um programa Mãozinhas que Fazem. É um prazer ter você aqui conosco hoje. E para o nosso programa de hoje, nós vamos receber Rita Ladeia, que é doutoranda em Linguística Aplicada e também é coordenadora do curso de pós-graduação em Educação Bilíngue no Instituto Singularidades, único curso de pós-graduação no Brasil. Vamos chamar a Rita. Vem para cá, Rita, seja bem-vinda. Fique à vontade. Rita, são tantas as perguntas, tanta curiosidade sobre educação bilíngue. Por favor, fala para a gente um pouquinho o que é educação bilíngue. Então, educação bilíngue, na verdade, Lilian, não tem uma definição conceitual única. Tem diferentes entendimentos, muitas teorias diferentes. Na verdade, o que se entende por educação bilíngue na origem do conceito, que é uma origem mais europeia, você tem o currículo ministrado em duas línguas. Então, o aluno não tem só uma aula de língua estrangeira. Ele vai ter também aula de conteúdos, de disciplinas que são ministradas nessa língua estrangeira. Então, a educação bilíngue, na sua essência, não pode ser só um curso de língua na grade curricular. Qual é a diferença entre uma escola regular e uma escola bilíngue? O Ministério da Educação exige que haja uma língua estrangeira. Não precisa definir como inglês, como espanhol, é a língua estrangeira que a escola optar por trabalhar. É necessário que haja, por exemplo, a partir do ensino fundamental 1, uma aula na grade, e do fundamental 2, ensino médio, 2 aulas na grade. Isso é lei. Isso precisa acontecer. E isso é o que a escola regular faz. Com um número muito grande de alunos na sala, com uma metodologia mais focada no professor, onde se ensina geralmente por meio da gramática, por meio da tradução, por meio de exercícios mais tradicionais. A escola bilíngue, ela não ensina a língua, ela ensina coisas por meio da língua. Então, eu tenho uma aula, por exemplo, de matemática, conduzida na língua estrangeira. Eu tenho uma aula de ciências e os meninos fazem um experimento científico, conduzido na língua estrangeira. Então, a metodologia é completamente diferente. E o número de alunos na turma geralmente é mais reduzido, porque você precisa de menos alunos para conduzir essas dinâmicas, porque existe o bloqueio da língua nos primeiros contatos da criança com a instituição bilíngue. Então, as turmas não são tão grandes, a gente encontra turmas com 30, 35 alunos numa escola regular, no ensino fundamental 2, por exemplo. Você não encontra isso numa escola bilíngue. A escola bilíngue trabalha com menos alunos por turma. Mesmo no ensino fundamental, as turmas são mais reduzidas? Mesmo no ensino fundamental. Elas não são tão necessariamente pequenininhas, mas elas têm menos alunos no grupo, inclusive no ensino fundamental, para que esta abordagem, que é mais interativa, possa acontecer. E existe a idade ideal para colocar uma criança numa escola bilíngue? Para colocar quanto antes, melhor. Porque no começo a criança ela não entende a língua, mas ela decifra o que ela precisa fazer pela interação com os outros. Então ela viu que todo mundo foi para a roda, ela vai também. Com o tempo isso começa a fazer sentido, é a mesma coisa a relação mãe-criança na língua materna. A criança não entende o que é dito, ela age e isso começa a fazer sentido e aí ela começa a entender a língua. Quanto antes, melhor. Qual é o público que busca uma escola bilíngue para os filhos? Hoje, aqui no Brasil, a maior parte do nosso público são famílias de alto poder aquisitivo. Essas escolas hoje, elas são elitizadas. Nós não temos grandes experiências no Brasil de educação bilíngue, por exemplo, pública. Quando nós pegamos outros países no mundo, a educação pública bilíngue, ela é tão inerente à cultura que nem se fala da educação bilíngue. Aqui não, ela é de elite, são raríssimas as experiências municipais com educação pública buscando um caminho de educação bilíngue. E o currículo, como que ele é organizado dessas escolas? Eu vou falar daquilo que nós consideramos escola bilíngue. Você tem de tudo. Eu tenho escolas por aí que trabalham com 4, 5 aulas de língua na grade, só língua.
como se fosse um curso de idiomas mais intensivo. O currículo verdadeiramente bilíngue, mas na essência do bilinguismo, ele é dividido pelos eixos do PISA, que coincidentemente são os eixos do Enem, são os parâmetros curriculares nacionais. Então, eu tenho disciplinas na área de conhecimento científico, disciplinas na área de raciocínio lógico e disciplinas na área de linguagem. É o que dá muito mais caminho para que nós possamos ajudar a criança a construir conhecimento principais e a conseguir expressar o que ela pensa, conseguir discutir lá na frente no ensino médio com propriedade em diversas áreas do conhecimento. Isso é uma grande diferença do aluno bilíngue, formado em educação bilíngue. Entendi, olha quanta coisa bacana, quanta pergunta vem na cabeça, tem bastante fora das coisa. que eu tenho aqui, que eu tenho que perguntar também. Os professores, como que é, qual é a formação que eles devem ter numa escola bilíngue? Aqui no Brasil um problema muito sério com a formação, porque nós formamos o professor em pedagogia e a lei exige que no infantil e fundamental 1 ele seja formado em pedagogia. Para trabalhar na educação bilíngue, ele precisa saber inglês e ser pedagogo. Do Fundamental 2 em diante, a lei exige letras. E ele precisa ser formado em letras e também falar a língua estrangeira com muita proficiência. Acontece que conteúdos básicos da pedagogia não são dados no curso de letras. E conteúdos fundamentais da essência da linguagem no curso de letras não são dados na pedagogia. Então, nós não temos uma pedagogia para educação bilíngue. O nosso professor, ele sabe lidar com alfabetização e letramento em uma língua. Ele não é formado para trabalhar com biletramento. Como as escolas, então, selecionam esses currículos? Pela fluência do professor e pela graduação legal exigida no Brasil. E o restante é o dia a dia, é a experiência, é a formação continuada do professor, que é fundamental. É muito comum nas escolas bilíngues aqui em São Paulo, outras que eu visitei fora do estado de São Paulo, que haja um projeto de formação continuada, que essas escolas convidem palestrantes, formadores, para discutir assuntos do dia a dia, da rotina escolar, porque as lacunas de formação são muito grandes. E nós não temos nenhuma disciplina na graduação focada em biletramento. A metodologia dessas escolas, elas seguem uma mesma linha ou elas têm diferentes frentes? Uma escola tradicional, ela pode ser bilíngue ou então essa escola ela não tem como ser bilíngue? Ela tem como ser bilíngue, mas ela precisa sair da caixinha em algumas coisas, não é? Dá para ser bilíngue, mas a aula de língua estrangeira, ela é uma aula diferente de todas as outras. Eu tenho uma aula de história, de geografia, de matemática, o meu foco é aquele conteúdo, mas eu entendo o que esse professor diz porque é a minha língua. Quando eu transformo isso num currículo bilíngue, não dá para ter uma aula expositiva 100% do tempo. Posso ter momentos expositivos, mas eu preciso proporcionar momentos de interação, aluno-aluno, grupo, mudar essa dinâmica que geralmente tem um foco maior no professor e transferir essa responsabilidade, compartilhar esse momento com o aluno, para que ele produza, senão ele só me ouve. E entende pouco daquilo que eu falo. Então, é nesse momento da solução de problemas, em grupos, que o professor vai fazendo as interferências que são de conteúdo e de língua, simultaneamente. Para o aluno, as metodologias a gente chama de CLEU. Nós começamos com o Communicative Approach, que foi lá na década de 80. Aí nós formamos uma geração enorme de pessoas muito fluentes e que falavam tudo errado. Porque o Communicative Approach, ele não defende o uso da gramática. Aí nós mudamos para uma outra abordagem, que era o Task-Based Language Teaching. E nessa abordagem já havia uma estrutura que criava momentos para o ensino da língua. E isso evoluiu para o que hoje a gente tem na Europa, que é a abordagem CLEU, que é essa mistura de língua com
conteúdo. O aluno precisa ter o foco no conteúdo. Se nós estamos fazendo um bolo e você perguntar o que é que vocês estão fazendo, a resposta tem que ser: nós estamos aprendendo a fazer um bolo. A gente está fazendo um bolo. Mas o professor precisa saber que por trás dessa prática social, ele está ensinando imperativo, porque o gênero receita comporta. Mas o aluno não para aprender que how much eu uso para coisas incontáveis e how many para contáveis. Ele vai inferindo isso da prática. Para o aluno é aquisição de linguagem, né? De Muito uma língua, mais próximo Exato. do que aprendizagem formal. E qual que é a idade limite para eu colocar o meu filho numa escola bilíngue? Não tem uma idade limite, mas depende muito da criança, do quanto essa criança é ansiosa. Eu posso pôr uma criança numa educação bilíngue lá no 3º, 4º ano. Tem um caso... As escolas aceitam, Rita? Aceitam, mas essa criança precisa de uma adaptação. Então, ou ela vai participar de um programa para suprir um pouco da lacuna entre o que ela precisa saber e o que ela traz com ela. Claro que é mais difícil, é claro que o processo de avaliação ele é mais benevolente com essa criança nessa fase de adaptação, mas as escolas aceitam. Tem crianças que, com meses na educação bilíngue, já se situam e com 1 ano de educação bilíngue já começam a produzir enunciados bem significativos. Quer saber mais sobre bilinguismo? Então aguarde, voltamos já já com mais um bate-papo com Rita Ladeia.